Bom dia, povo de Deus. Glória a Deus por mais um domingo. Estamos juntos para adorarmos e celebrarmos o nosso Deus. Enquanto você vai chegando aí, eu queria que você já fosse cumprimentando a pessoa que está do seu lado, desejando a paz do Senhor sobre a vida dela. Falando assim, meu irmão, que bom que estamos juntos aqui para celebrarmos a Deus. Para celebrarmos a Deus, para juntos adorarmos o nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Amém? Enquanto você vai cumprimentando essa pessoa que está do seu lado, eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia. Nós faremos a leitura dos Salmos, número 1. Faremos a leitura dos do verso 1 até o verso 6. E se você encontrar o texto bíblico, eu gostaria que você ficasse de pé, se você tiver condições, essa manhã, em referência à palavra de Deus, em referência ao nosso Deus. Amém? Mais uma vez, para efeito de cultos públicos, aqui na PIBJC, nós utilizamos a nova tradução da linguagem de hoje. Então, veja se a pessoa do seu lado aí está com a Bíblia, ofereça para ela ler junto com você. Então, os homens vão ler comigo os versos ímpares e as mulheres farão a leitura dos versos pares. Amém? Vamos iniciar? Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Essas pessoas, elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Amém. O verso 3 desses salmos nos diz assim: essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo o que essas pessoas fazem dá certo. Nós estamos juntos aqui nesta manhã, queridos, porque nós sabemos, nós entendemos que esse riacho, que esse rio que tem possibilidade de frutificar, de trazer vida em nossas vidas, esse rio que tem possibilidades de restaurar essas folhas murchas nos nossos corações, esse rio, ele tem uma fonte original, e essa fonte é o trono da graça de Deus, amém? E nessa noite nós queremos nos unir como igreja para adorar a Deus, para orar, para ouvir a palavra dele, para podermos permitir que esse rio que flui do trono de Deus, ele entre em cada coração, ele entre nos nossos corações, através da comunhão, através da oração, através da palavra de Deus, que vai ser ministrada nessa manhã. Então vamos orar. Queria que você se juntasse com a pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar consagrando as nossas vidas ao Senhor. Faça uma oração permitindo que o Espírito Santo de Deus, que já está aqui neste lugar, ele fale ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa ter acesso ao seu coração. Fala: Senhor, eu quero abrir o meu coração nesta manhã.
Eu quero disponibilizar a minha vida. Eu quero disponibilizar a minha mente, o meu coração, as minhas emoções. Nesta manhã, para que o Teu Espírito Santo, para que o Teu Santo Espírito ministre em minha vida. Sim, Jesus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, te agradecemos por esta manhã. Espírito Santo de Deus, te agradecemos, porque sabemos que a pessoa do Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Não está aqui neste lugar porque este lugar é santo ou é um lugar especial, mas está dentro de nós. Obrigado, Espírito Santo de Deus, porque nesta manhã o nosso coração está com uma grande expectativa por aquilo que o Senhor deseja fazer em nós, através da comunhão, através das orações, através da Tua palavra que vai ser ministrada aqui nesta manhã. Nós disponibilizamos a nossa vida, a nossa mente. Deus, eu oro a Deus por cada preocupação que entrou aqui neste lugar, ó Deus. Irmãos que entraram aqui aflitos, com problemas, ó Deus. Deus, nós não queremos esquecer desses problemas. Mas, ó Deus, nós queremos dizer para cada um desses problemas que o Senhor está cuidando de todos eles, ó Pai. Nós queremos apresentar as nossas aflições, as nossas preocupações, as nossas angústias diante do Senhor, ó Pai. E queremos, ó Deus, entregar, ó Pai, todo o nosso ser, toda a nossa vida, toda a nossa mente, todo o nosso coração ao Senhor nesta manhã. Muito obrigado, Deus. Nós te adoramos no nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria que você visse, e se tem uma pessoa que é visitante, está do seu lado aí, cumprimente a pessoa que está do seu lado, veja se ela é um visitante. Se ela for um visitante, você vai ficar em pé com ela, e quem não localizou um visitante pode se assentar. Se você achou um visitante, você vai ficar em pé com ela. Fique em pé um minutinho. Se você achou um visitante. Temos uma visitante aqui no meio. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. As pessoas que estão do lado aí, cumprimentem ela. Digam que desejam boas-vindas. Ali, ó. Deus te abençoe. Muito bom ter você aqui com a gente. Deus te abençoe. Amém. Ó, mais uma aqui. Deus te abençoe. Seja muito bem-vinda. Nós vamos acompanhar agora a News, né, que é o informativo da PIBJC, com todas as informações dessa semana. Seja muito bem-vindo à primeira Igreja Batista em Jardim Camburi. 2018, o ano do renovo na PIBJC. Acompanhe agora os informes da semana. Encontro com Deus para mulheres, de 4 a 6 de maio. Será um tempo muito especial na presença do Senhor. Eu participei, eu posso falar. Inscreva-se no final dos cultos com Isaldino ou Cleide, ou ainda na secretaria durante a semana. Atenção, juventude! Em julho, de 26 a 29, você não pode perder o SV Camp, Retiro dos Adolescentes do Segunda Vida. As inscrições podem ser parceladas em até 4 vezes. Procure o pastor Vandinho para outras informações. Quase tudo pronto para o Retiro de Juniores 2018. Toda a comissão técnica já está escalada. Confira: Aldo, Ana Cláudia, Alessandro, Andressa e Adson, Eudes, Eliane e Wellington, Fabio e Narciso, Felipe e Gilmar, Elaine e Davi, Isabela, Renata e Igor, Riane e Silmar, Ricardo e Fernanda, Sandra e Sara, Sérgio, Vitor e Helena, Zé Roberto e Alexandra. É um Retiro de Juniores de 8 a 10 de junho no Sítio Churi, em Ponta da Fruta. Corra e inscreva-se na secretaria. Essa é para você que é líder. De 29 de junho a 1º de julho, Retiro dos Sonhos com toda a liderança da PIBJC no sítio Casa do Oleiro.
coordenadores, supervisores, líderes e auxiliares de células e dos ministérios devem participar. Além, é claro, dos diáconos e membros da diretoria e dos conselhos da igreja. O investimento é de R$ 160 individual e R$ 260 casal. Inscrições devem ser feitas na secretaria. E por hoje é só. Mais informações você confere aí no seu boletim ou nos canais eletrônicos da PIBJC. Que Deus o abençoe e boa semana. Amém. Muitas informações e muita programação para todos os públicos, né? Juniores, líderes, adolescentes. Mas eu queria fazer 2 destaques aqui, que são destaques dessa semana. Amanhã, pré-encontro com Deus, né, do encontro com Deus que nós teremos das mulheres. Então, amanhã, se você se inscreveu, se você tem alguma convidada sua que vai participar do encontro com Deus, ela precisa participar do pré-encontro com Deus que vai acontecer amanhã. E no próximo sábado, nós temos também 300 na batalha, o culto dos homens. Quem é homem aí fica de pé? Homens, vocês estão sendo convidados, convocados, como diz o pastor Carlos Marcelo, né, ele fala, quem é homem? Quem é homem comparece, gente. Então venha para você ser edificado, você sair daqui fortalecido para retornar para o seu lar, para a sua casa, para o seu convívio. Então, no próximo sábado, dia 28, nós teremos um culto especial para os homens aqui no Templo Sede. Amém? Nós teremos agora a participação musical com a Ana Clara. Vamos acompanhar e já estamos no nosso tempo de adoração ao Senhor. Como pode me amar, Deus conhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate, mas como já bateu? Como pode me amar, Deus sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo, me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem no teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Como pode me amar, Deus sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus sabendo que eu te culparia?
pudesse entrar, como pode em mim confiar? E ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e seguras minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem no teu coração e não se podem conter, como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Me leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar, de braços abertos em meu lugar. Glória a Deus. Deus é bom. Obrigado, Ana Clara. Você nos abençoou muito, muito mesmo. Queridos, a palavra de Deus no texto bíblico, no Velho Testamento, em Malaquias 3, capítulo 10 em diante, diz assim: Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações, e as suas parreiras darão muitas uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Esse é o momento que nós, como igreja, nós dedicamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, entendendo que tudo aquilo que somos, tudo aquilo que temos, ele vem do Senhor, e é o Senhor quem nos dá o sustento para todas as coisas. Então, se você veio preparado nesta manhã para entregar ao Senhor o seu dízimo e sua oferta, nós vamos ficar de pé, vamos orar e vamos adorar a Deus com esta canção. Os diáconos estarão aqui à frente, recebendo os dízimos e as ofertas. Podemos ficar todos de pé, independente se você trouxe nessa manhã ou não, porque entendemos que esse é o nosso momento de adorarmos ao Senhor, com tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Descansando no
Senhor. Aleluia. Aleluia. Deus, te agradecemos pelos dízimos e pelas ofertas que foram devolvidas ao Senhor nesta manhã. Oramos, ó Deus, pelo teu sustento, pela tua provisão, ó Deus. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado, ó Deus, aquilo que nós necessitamos, ó Pai. E, ó Deus, eu quero, ó Deus, me unir, ó Deus, aos meus irmãos que têm passado nesses dias dificuldades financeiras, desempregos, ó Deus, enfermidades, Senhor. Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente, Jesus. O Senhor não muda de acordo com as circunstâncias que nós vivemos aqui na terra. Ó Deus, então eu peço que o Senhor, ó Deus, venha acolher cada necessidade nesta manhã, Deus. Cada oração, cada dor, ó Pai, cada súplica, ó Deus, aqui neste lugar, ó Deus. Irmãos, ó Deus, aqui que tem clamado e pedido ao Senhor, ó Deus, por uma porta de emprego, por uma necessidade financeira sobre suas vidas, ó Pai. Deus, eu peço que o Senhor, ó Deus, se revele, ó Deus, sobre este irmão, se manifeste com teu poder, abra, ó Deus, as portas, ó Deus, necessárias, ó Deus. Pai, no nome de Jesus, Deus, para que esta família, para que este irmão, esta pessoa seja abençoada, mas para que muito mais do que isso, ó Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado em todos estes lugares, ó Pai. Deus, revela, Deus, através do amor da tua igreja, Pai. Nós queremos, ó Deus, ser aqueles que iremos amar uns aos outros, mas, ó Deus, nós queremos também ser aqueles, ó Deus, que iremos ajudar uns aos outros, queremos apoiar, queremos, ó Deus, sustentar os nossos irmãos nos momentos de necessidade, nos momentos de angústias, nos momentos de dor, com palavras, com amor, mas com recursos também, Deus. Então, Deus, ajuda-nos a olhar para o nosso lado e enxergarmos, ó Deus, aquelas pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado e que o Senhor deseja que nós sejamos canal de bênção sobre a vida dela. Às vezes trazendo uma palavra de amor, às vezes trazendo uma palavra de confirmação, mas, ó Deus, às vezes levando um alimento, dedicando tempo com aquela pessoa, dedicando os nossos recursos, dedicando aquilo que o Senhor tem confiado nas nossas mãos, ó Pai. Nós te agradecemos por esta manhã, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom e o teu amor dura para sempre, Senhor. Aleluia. Vamos continuar adorando ao Senhor. Antes disso, queridos, ali no estacionamento, algumas pessoas estacionaram em fila tripla, assim ao lado, e aí está impedindo alguns carros de saírem lá do estacionamento. Se foi o seu caso, você puder ir lá dar uma olhadinha agora neste momento. Te agradeço, Deus, por me lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo.
Comprados pelo seu sangue, fomos lavados. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Eu vivo pra você, eu sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer a honra, a glória. A honra a Ele, a honra, a glória, a força e o louvor, todo louvor e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus. Te pertencemos, Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és o santo, o justo, o Deus fiel. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e começasse a adorar ao Senhor, dizer palavras de adoração para Ele. Ah, Senhor, quando entramos na Sua presença, contemplamos a Sua glória, percebemos, Deus, o quão maravilhoso, o quão tremendo, o quão fiel Tu és, o quão excelso. Ah, Deus, o Senhor é o único mesmo. O Senhor está acima, o Senhor está além disso tudo que nossos olhos visíveis podem ver. O Senhor está muito além, e com os nossos olhos espirituais nós queremos contemplar a Sua presença. Ah, Senhor, e nos esvaziarmos de nós mesmos, para que o Senhor possa nos encher da Sua glória. Quando entro em Tua presença e contemplo a Tua glória, me esvazio e
Essa é a nossa palavra nessa manhã, de gratidão ao Senhor. De gratidão. Nós nos achegamos, Deus, como povo do Senhor, para entregarmos a nossa oferta de louvor. Nossa oferta mesmo de gratidão. A gratidão, ela realmente abre portas, e nós queremos que essas portas se abram nesse dia, para que a sua presença venha sobre nós, nos restaurando, renovando as nossas forças, fazendo com que possamos sentir o Senhor mais perto de nós, fazendo com que possamos nos achegar mais perto do Senhor. Ah, Senhor, Tu és santo, Tu és digno de louvor. A nossa alma se alegra em poder declarar isso com os nossos lábios nesse dia. Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Senhor. Tu és santo. O Teu povo abre os seus lábios nessa manhã para declarar isso com todo o seu coração. Ah, Senhor, nós amamos poder Te adorar, nós amamos poder Te servir. Isso realmente enche o nosso coração. E é isso que nós ofertamos ao Senhor nessa manhã, diante do Teu altar de glória, diante do Teu altar de honra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque a gente pode se achegar ao Senhor e sentir e perceber o Senhor ao nosso redor. Obrigada, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar, meu irmão. Ei, glória a Deus. Queria convidar o irmão Renato Miguel, que vai nos trazer nessa manhã a palavra, aquilo que Deus já confiou no coração dele. Queria chamar o pastor Herodiel para vir orar aqui. Pastor Herodiel, orando, abençoando a vida do irmão Renato Miguel. Se você puder estender as suas mãos aqui para frente, nós juntos orarmos e pedirmos a bênção do Senhor. Pai bendito, nós estamos na Tua casa, Te louvamos, Te adoramos. E agora, ó Pai, nós queremos ouvir a Tua voz. E o instrumento que o Senhor escolheu nessa manhã é o Renato Miguel, Teu servo que por várias vezes foi ricamente abençoado por Ti, ó Pai, nesse púlpito. E nessa manhã, Senhor, que Teu Santo Espírito possa glorificar o nome de Cristo através da vida do Teu servo. Que ele possa ser um instrumento nas Tuas mãos, para nos edificar, consolar, confortar, exortar, transformar vidas, ó Pai, no poder do Espírito Santo de Deus. Cuida do Teu servo, ó Pai, que ele possa confiar a Ti todos os seus temores, e que a fé possa brotar através das Suas palavras. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, meus queridos. Que alegria estar com os irmãos, celebrando a Deus nessa manhã. Para mim, de uma maneira muito especial, porque desde que nós voltamos a ter culto pelas manhãs, é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar com os irmãos. Alguns irmãos têm reclamado, poxa, eu não te vejo mais na igreja, mas é porque a gente tem, durante esse período, eu, Leila, Mariana, a gente tem abraçado o trabalho ali em Chapada Grande, a nossa congregação em Chapada Grande, e temos estado ali todas as manhãs. Deus tem me dado nesse tempo o privilégio de estar liderando uma sala de batismo. Ore por Chapada Grande, ore pelas nossas congregações. Deus tem feito muitas coisas, são realidades tão diferentes da nossa, né? Tão mais difíceis, mas glória a Deus, porque Deus vai fazendo a sua obra em toda parte. Amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, lá no finalzinho do Velho Testamento. Um livro muito precioso, um livro que merece
sempre a nossa atenção, que a gente sempre se volte para Ele. Eu quero ler com os irmãos o capítulo de número 1, os versos de 1 a 8. Livro do profeta Daniel, capítulo 1, versos de 1 a 8. Nós vamos ler de forma alternada, tá bom? Então eu vou pedir a você que abra a sua Bíblia. Eu vou lendo os versos ímpares e os irmãos então juntos vão lendo os versos pares. Eu quero pedir a você o favor de, no final da leitura, você manter sua Bíblia aberta. A gente vai passear um pouquinho por alguns textos desse livro de Daniel, e se você já tiver com a Bíblia aberta, vai ser mais fácil a gente fazer essa caminhada. Podemos ler então? Todos já acharam? Então eu leio os versos ímpares, e os irmãos então juntos leem os versos pares. No 3º ano de Joaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém, e os seus soldados cercaram a cidade. O rei Nabucodonosor chamou Aspenaz, o chefe dos serviços do palácio, e mandou que escolhesse entre os prisioneiros israelitas alguns jovens da família do rei e também das famílias nobres. O rei mandou também que os jovens israelitas recebessem todos os dias a mesma comida e o mesmo vinho que ele, o rei, comia e bebia. Depois de 3 anos de preparo, esses jovens deviam começar o seu serviço no palácio. Aspenaz lhes deu outros nomes, isto é, Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel resolveu que não ia ficar impuro. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar mais um momento. Eu gosto sempre de sugerir que você ore nessa hora. Como já foi dito aqui, o Espírito Santo precisa ministrar aos nossos corações. Eu não tenho nenhuma pretensão de falar a sua vida, mas eu sei que o Espírito Santo pode falar. Então peça a Deus que se tem algo que Ele quer falar ao seu coração nesta manhã, que Ele abra a sua mente, que Ele abra os seus ouvidos. O que mais agrada o coração de Deus é quando nós oramos, quando nós abrimos o nosso coração para Ele. Fale com o Senhor agora. Obrigado, Jesus, por essa manhã tão preciosa. Obrigado pelos louvores que podemos cantar ao Teu nome. E agora, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Essa é a nossa oração. Amém. Amém. Inconstância. Essa tem sido uma marca deste tempo em que a gente vive. Hoje as pessoas têm dificuldade de permanecer muito tempo em um caminho, em uma direção, em um propósito, já repararam? Logo nós somos atraídos por novidades, por outras opções. Já repararam como a gente tem uma facilidade muito grande de ficar descontente com o carro que a gente tem, com a casa que a gente tem, com o trabalho, às vezes até com os relacionamentos? Em muitos aspectos, a insatisfação, essa inconstância, ela pode ser boa, quando ela nos leva a progredir, quando ela nos leva a corrigir coisas na nossa vida que estão erradas. Mas, meus queridos, existe um lado da inconstância, da insatisfação, que é muito preocupante, que é quando ela nos leva a nos afastar dos valores da palavra de Deus, dos valores do reino de Deus, que são imutáveis. Veja, por mais que o mundo possa nos oferecer caminhos,
Por mais que o mundo possa nos oferecer muitas opções, sempre que qualquer caminho desse, qualquer opção dessa estiver em confronto com a palavra de Deus, isso é errado, isso é pecado, isso precisa ser abandonado, porque isso representa um distanciamento de Deus. E nós poderíamos aqui citar muitos exemplos. O que é o casamento hoje para o mundo? O casamento hoje é uma coisa descartável. Aliás, alguns países, infelizmente o nosso, chegaram ao ponto até de mudar o conceito de casamento. Hoje casamento não é mais a união do homem com a mulher. Hoje qualquer tipo de relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, a sociedade tem dito que pode ser casamento. Mas, meu querido, por mais que esse discurso seja agradável, por mais que isso seja interessante para aquelas pessoas que querem descartar o seu casamento ou querem criar uma união fora dos padrões de Deus, isso é pecado. E como crentes, servos do Senhor, nós não podemos compactuar com isso. O que a gente diria da pureza sexual? Hoje um jovem, uma jovem que diz, eu vou me manter puro aos valores do reino de Deus, vou me guardar para o casamento, é objeto de ridicularização. Mas, meus queridos, por mais que para o mundo a promiscuidade, a prostituição seja algo normal, a liberdade sexual seja algo que atraia, isso é pecado. E um servo do Senhor não pode compactuar com essas coisas. E o grande número de religiões que tem crescido, que só fala de prosperidade, só fala de amor, só fala de sucesso, agrada, né? A pessoa, você vir no domingo só falar que Deus cura, Deus liberta. Deus faz essas coisas todas, meus queridos, mas a palavra de Deus vai além. A palavra de Deus fala que o crente tem que ter uma vida íntegra, uma vida correta, uma vida honesta, tem que ser fiel. Por mais que essas alternativas do mundo sejam agradáveis, nós, como servos do Senhor, precisamos nos manter firmes, sabe? É com muita tristeza que a gente tem que reconhecer que hoje o grande desafio tem sido encontrar homens e mulheres, servos do Senhor, que estão dispostos a permanecer firmes em Jesus e nos seus ensinos. E vejam que isso é uma questão tão séria, tão relevante, que Jesus já tratava disso há muito tempo. No Evangelho de João, no capítulo 8, no verso 31, nós temos uma passagem muito interessante, em que Jesus vira para as pessoas que creram nele e diz: vocês serão meus seguidores. Isso está no verso 31 do capítulo 8 de João. Se vocês permanecerem nos meus ensinos. Ou seja, Jesus diz assim: que legal, vocês creram no que eu falei, que legal você chorou, poxa, que legal você veio quebrantado aqui na frente, joia. Mas eu quero dizer uma coisa para você, isso não basta. Vocês serão meus discípulos, se vocês permanecerem nos meus ensinos. E o que a gente diria daquela passagem maravilhosa do capítulo 15 de João, quando Jesus fala que ele é a videira, ele é a videira, e no verso 4 ele diz uma coisa muito importante, que precisa estar sempre gravada no nosso coração, ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, e nós só temos como produzir frutos se nós estivermos ligados à videira. Vejam que essa era uma preocupação de Jesus desde aquela época, mas, meus queridos, infelizmente, essa não é uma realidade desse tempo. Infelizmente, essa não é a realidade na vida de muitos crentes. Muitos crentes hoje vivem uma montanha russa espiritual. Em alguns momentos, especialmente quando estão em dificuldade, buscam a Deus, oram, jejuam, até aparecem na célula porque precisam de Deus, porque precisam de uma resposta de Deus. Mas é só a resposta vir, ou é só Deus demorar a atender, que a pessoa logo desanima, logo se esfria, logo abandona aquele propósito. Mas, meus queridos, esse não é o desejo de Deus. Deus busca servos dedicados, servos comprometidos, que estejam dispostos a passar o que preciso for nesse mundo, mas se permanecem firmes, mas se mantêm firmes na presença de Deus. Como diz em Hebreus 10, 38, o justo viverá de quê? Da fé. É isso que Deus quer do servo dele. Ele não vive pelas circunstâncias, ele vive da fé. Mas o que o resto do versículo diz? Mas se ele desistir,
se ele recuar, né, pastor Eli? Eu não tenho prazer nele. Nós precisamos ter uma constância, uma permanência na presença de Deus. Portanto, meus queridos, em um mundo inconstante, insatisfeito e superficial, o meu desafio, o seu desafio hoje é se manter firme em Cristo. A Bíblia fala disso, Jesus fala disso. E eu gostaria, vou tentar adiantar, de tomar com os irmãos nessa manhã o exemplo de Daniel por alguns instantes. O que será que Daniel, um jovem, uma pessoa que viveu no Velho Testamento, pode dar de exemplo, pode trazer de exemplo para mim e você hoje? E o que me impactou no livro de Daniel, o que me fez trazer essa palavra para os irmãos, quando o pastor Meri nessa manhã, foi que eu estava lendo o livro de Daniel, e um traço é marcante na vida de Daniel. Você pega Daniel desde o início, jovem, acompanha a trajetória de Daniel inteira, até o final, até a velhice, e você vê ali um servo constante. Um servo que está sempre na presença de Deus. Ele teve altos e baixos na vida, com dificuldades e problemas, mas com Deus, a vida dele foi constante. E eu quero nessa manhã só destacar 3 coisas na vida de Daniel, que não são novidade para você, mas que eu acho importante nós estarmos sempre voltando para ela. Daniel se manteve constante, fiel a Deus em toda a sua vida, em primeiro lugar, porque Daniel tinha um compromisso inegociável com Deus. Você pode dizer isso comigo? Daniel tinha o quê? Isso. Vocês prestaram atenção na leitura que nós fizemos desse capítulo 1 de Daniel, é uma história interessante. Jerusalém acabava de ser tomada, Nabucodonosor entrou com o seu exército, tomou as coisas do templo e levou um monte de gente cativo. Um monte de gente. Entre eles, levou muitos jovens. E o texto então nos diz que Nabucodonosor, querendo se aproveitar provavelmente dos conhecimentos, querendo ter gente de cada povo que ele dominava junto dele, mandou que um dos seus auxiliares então pegassem jovens. Jovens da nobreza e jovens da família real para servir no palácio dele. E meus irmãos, já pensaram a situação desses jovens? Que coisa! Você acaba de ser derrotado, sua cidade foi destruída, provavelmente muitos dos seus foram mortos, você está sendo levado cativo, uma perspectiva terrível de ir para um lugar que você não conhece, provavelmente passar dificuldade, passar fome, e eis que de repente abre para você uma porta surpreendente. Você é escolhido pelo rei da Babilônia para morar no palácio. Em vez de passar fome, você vai comer o que há de melhor na Babilônia, porque é a comida do próprio rei, já pensaram? E mais, você vai fazer a melhor faculdade, a faculdade da Babilônia, você vai ficar 3 anos estudando, se aperfeiçoando, e mais, você já tem um emprego garantido, você vai trabalhar no palácio. Que oferta maravilhosa! Em vez da dificuldade, em vez do problema do sofrimento, o sucesso profissional, a prosperidade, que coisa tremenda! Só tinha um pequeno probleminha. Para aceitar aquilo, ele teria que comer da comida do rei. E aí tinha uma dificuldade. Muitas daquelas coisas não era lícito ao judeu comer. E tinha uma outra dificuldade, pelo que os historiadores falam, a maioria dos alimentos era sacrificado aos ídolos. E a partir do momento em que o judeu estivesse compactuando com aquilo, ele estaria se conformando a uma realidade. E aí vejam, aqueles jovens ficaram numa dificuldade. Eu tenho uma promessa maravilhosa, eu tenho aqui uma perspectiva tremenda, e eu tenho a minha fé. Eu não sei se vocês repararam, não foi só Daniel e seus amigos que foram escolhidos. Se você reparar no seu texto, você vai ver que foram vários jovens que foram escolhidos. Dentre eles, Daniel e seus amigos. Só que somente Daniel e seus amigos tiveram uma postura diferente. Os outros começaram a fazer como a gente sempre faz, racionalizar. Não, bem, mas assim, é uma situação difícil, né? Porque se eu não aceitar essa oferta, eu posso ser morto, ou posso ser expulso do palácio. Não, e também assim, Deus vai entender, Deus me ama, né? Porque, poxa, só vai ser aqui, o povo ninguém vai ver, não tem problema.
ninguém não tem nenhum problema eu aceitar essa alternativa. Daniel não foi assim. Se você reparar no verso 8, diz que Daniel resolveu que não iria ficar impuro. Daniel tinha um compromisso com Deus que estava acima de qualquer oferta do mundo. Avance um pouquinho na sua Bíblia, por isso que eu pedi para você deixá-la aberta. Vamos no capítulo 6, uma das histórias mais conhecidas desse livro de Daniel, muito contado para as crianças, de Daniel na cova dos leões. E a gente vai ler só alguns versículos, mas então só para lembrar os irmãos, para contextualizar, os auxiliares do rei, já querendo criar problemas para Daniel, convenceram o rei a baixar um decreto. Disseram assim: ô rei, você é um Deus, então vamos fazer o seguinte, para botar as coisas em ordem, baixa um decreto durante um mês. Ninguém no reino inteiro pode orar a nenhum outro Deus, senão a vossa majestade, o nosso Deus humano. E aí pega aí a partir do verso 10, eu queria que você lesse comigo, o verso 10 e o verso 11. Acharam aí? Olha o que Daniel fez logo que ele descobriu que ele teve acesso a esse decreto. Vamos ler? Quando... os inimigos o encontraram orando. Já pararam para pensar, meus, que o Daniel tinha tudo para ficar quietinho? Não, ficar um mês quietinho. Só que ele sabia que se ele fizesse isso, ele estaria desonrando a Deus. Ele estaria ainda que por omissão dando crédito à divindade de um homem. E Daniel, quando recebeu a ordem, foi para sua casa e foi orar. E é interessante, vocês conhecem a história, que quando Daniel foi pego, ele não tentou negociar, não disse, não, eu não estava orando para Deus, não, eu estava orando para o rei. Não, eles entenderam errado, não tem nada. Não, Daniel se manteve firme. E ele foi parar na cova dos leões. Ele pôs em risco a sua cabeça, porque ele tinha um compromisso inegociável com Deus. Meus queridos, se nós queremos permanecer em Cristo, nós precisamos tomar uma decisão firme. Eu vou honrar minha aliança com Deus em todos os momentos. Eu preciso fechar a porta para qualquer outro caminho, qualquer outra alternativa que não esteja em acordo com a palavra de Deus. Eu não posso racionalizar como o mundo faz, ainda que me traga dano, ainda que me traga prejuízo, ainda que eu não esteja com vontade, ainda que a oferta do mundo seja muito grande. Eu preciso firmar um compromisso com o Senhor. E preciso permanecer dele. E sabe, uma coisa que às vezes a gente não entende, e é isso que Jesus sempre procurou dizer, são as nossas atitudes que demonstram se nós somos ou não servos do Senhor. O próprio Jesus diz que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas quem? Quem faz a vontade de Deus. Deus se agrada de cultos. Que bom que a gente está aqui nessa manhã. Deus se agrada de cânticos, Deus se agrada de louvores, mas o que nós precisamos entender é que isso só tem sentido se for expressão de uma vida diária com Deus. Nós vivemos um tempo em que a religiosidade está em alta, e o que é pior, está entrando na igreja evangélica. As pessoas estão durante o dia mentindo, sonegando, fofocando, se prostituindo, adulterando, vidrados em pornografia, namorando de forma indecente, não querem perdoar, com coração soberbo, e aí vem na igreja no domingo, ó Deus, louvado, bendito seja o teu nome, chora, se derrama. Meu querido, é muito bom celebrar a Deus, mas o culto que Deus aceita é aquele que é uma expressão de uma vida na presença dele. A vida cristã envolve uma decisão firme. Eu vou permanecer em Cristo. Nenhuma circunstância, nada vai me desviar do caminho de Deus. Nós precisamos em todas as coisas perguntar, é da vontade de Deus? Está em acordo com a palavra de Deus? Vai honrar a Deus? Daniel vivia assim.
custasse o que custasse, desde a juventude até a velhice, ele vivia assim. Ele tinha um compromisso inegociável com Deus. E você? E eu? Em casa, no trabalho, na vizinhança, com os nossos filhos, com a nossa esposa, nós temos honrado a Deus? Nós temos sido fiéis à aliança de Deus? E na igreja, no relacionamento, na minha postura com os irmãos, eu tenho sido fiel a Deus, eu tenho honrado a Deus? Daniel permanecia firme no propósito, porque ele tinha um compromisso inegociável com Deus. O segundo item, já está até ali, que é uma marca na vida de Daniel. Você pode ler comigo, ele tinha o quê? Um compromisso inegociável com a palavra de Deus. Meu querido, alguém já disse o seguinte, eu já até falei isso aqui em outra oportunidade, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. As duas coisas não têm como conviver. E a vida de Daniel revela a vida de um homem que tinha um compromisso tremendo com a palavra de Deus. Suas palavras, suas atitudes demonstram claramente que ele conhecia a palavra de Deus e que a palavra de Deus era presente na vida dele. No texto que nós lemos, no capítulo 1, vocês podem perceber isso claramente. Enquanto para a maioria dos jovens não tinha nenhum problema se contaminar, Daniel sabia, pelo estudo da palavra, pelo relacionamento com Deus, que isso era contrário aos valores do reino de Deus. Se você olhar no capítulo 5 aí de Daniel, nós não vamos ler, nós vamos encontrar uma situação em que o novo rei na Babilônia se levantou, o rei Belsazar, e o rei Belsazar, para demonstrar o seu poder, para cultuar os seus deuses, pega então os vasos, os utensílios do templo, e usa aquilo para beber vinho, para celebrar os deuses da prata e do ouro. E a palavra de Deus então diz que quando eles estão naquela maior orgia, Deus então fica indignado com aquela situação, aparece uma mão no meio lá e começa a escrever alguma coisa na parede, todo mundo fica apavorado, a festa acaba, o coração do rei entra em aflição, e ninguém consegue interpretar aquilo, e alguém se lembra, não, tem aqui um Daniel que já interpretou sonho. Meus queridos, é impressionante, Daniel chega na presença do rei, e Daniel consegue dizer claramente ao rei o que está acontecendo. E nesse texto, depois você pode ler, ele diz, olha, você está querendo usar os utensílios de Deus para servir a deuses da prata e do ouro, e você não está dando glória ao único e Deus verdadeiro, o Deus que criou o céu, o Deus que criou a terra, o Deus que governa todas as coisas. Daniel conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, e por isso ele podia falar. E aí eu quero ler com vocês, vai à frente agora no capítulo 9, isso é impressionante, Daniel já velho, já mais por volta de 60 anos, eu queria que você lesse comigo os versos 1 e 2 do capítulo 9 de Daniel. Você pode ler comigo? Estão mantendo a Bíblia aberta? Vamos lá. Dario, filho de Xerxes, do país da Média, era rei da Babilônia. No primeiro ano do rei... Meus queridos, que coisa linda. Daniel já avançado em idade, o que ele está fazendo aqui? Estudando a palavra de Deus. Ele não achava que já sabia demais. Depois de uma vida inteira na presença de Deus, ele está aqui debruçado sobre a palavra de Deus. E a nova tradução do lugar de hoje, às vezes ela atrapalha um pouquinho. Aqui ela atrapalhou para mim. Porque no texto tradicional, o que ela diz? Diz que quando ele estava estudando, ele teve uma revelação, ou seja, ele teve um entendimento que o cativeiro do povo ia durar 70 anos. Já pensaram que coisa linda, meus queridos? No final da vida dele, Daniel está debruçado e Deus ainda está falando com ele. Deus está ministrando ao coração dele, está revelando coisas novas para ele, e ele se sente com certeza cheio de alegria, porque ele tem uma mensagem para ele e para o povo. Gente, o nosso cativeiro está chegando ao fim. A palavra de Deus diz isso. E mais, nós não vamos ler, mas na sequência do capítulo 9, você vai perceber que ele teve uma outra compreensão também, que apesar do cativeiro estar chegando ao fim, o povo ainda não havia se humilhado, não havia se quebrantado, não havia se derramado diante de Deus, e ele começa então uma oração de confissão, uma oração de derramamento diante de Deus.
ainda na velhice, ele não está cansado da palavra de Deus. Ele está estudando e Deus está falando com ele. Meu querido, nós precisamos entender isso. Não há como um crente permanecer firme em Cristo se a Bíblia não for a regra... Opa, um monte de papel caindo aqui. Não for a regra de fé dele. Não for o instrumento que ele busca a direção de Deus para a vida dele. Nós precisamos entender isso. Deus nos fala principalmente através da palavra de Deus. Eu digo principalmente, meus filhos, que nós não temos que colocar Deus numa caixinha, né? Deus pode falar através de sonhos, Deus pode falar através de visões, através de um irmão, mas entenda uma coisa, qualquer coisa que Deus te falar que não seja pela palavra, você corre para cá, está de acordo? Se não tiver, mesmo que seja um anjo, joga fora, como Paulo diz. A Bíblia é o nosso alicerce, não tem como um crente se manter fiel ao Senhor, se não se debruçar sobre ela. No Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no verso 24, tem uma palavra de Jesus muito interessante. Jesus diz para os judeus: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Cria um monte de ritual, um monte de costume que não tem relação com a palavra de Deus. E o próprio Jesus nos disse: nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Da palavra que procede da boca de Deus. E nós queremos viver sem essa palavra. Não tem como, meu querido, não tem como se manter constante, não tem como se manter na linha certa, no caminho certo, se a Bíblia não for realidade na minha vida e na sua vida. Como você avalia seu relacionamento com a Escritura hoje? Quanto tempo a Bíblia ocupa na sua vida hoje? Você avalia a sua vida à luz da Escritura? Você corrige seus procedimentos à luz da Escritura? Deixa eu dizer uma coisa para você, com tristeza em relação a gente. No livro de Hebreus, no capítulo 5, no verso 12, Deus diz: pelo tempo, vocês já deveriam ser maduros. Mas vocês vão ser alimentados com o quê? Quem lembra? Com leite. Será que essa palavra de Deus é para mim e para você? Será que depois de tanto tempo de caminhada, Deus não pode falar mais profundamente? Deus não pode começar a ministrar o seu coração para salvar pessoas, porque você ainda tem que estar ali tratando do leite, daqueles rudimentos da palavra de Deus? Daniel teve uma vida firme, constante, porque ele tinha um compromisso inegociável com a palavra de Deus. Mesmo idoso, ele não sabia demais, ele não estava cansado. Ele buscava, porque a palavra de Deus se renova dia a dia. Essa semana, não sei se você esteve na célula, né? Eu não tinha estado no culto de manhã que o pastor Anderson pregou, mas a gente lendo o texto, né? O pessoal falou: gente, é o que está acontecendo hoje. Uma liderança oprimindo uma nação inteira, é o que está acontecendo hoje. Porque a Bíblia se renova a cada dia. Quando você lê, Deus começa a trazer coisas. Por isso, meu querido, que o crente não pode abandonar. Você pode ter lido a Bíblia 50 vezes. Deus tem coisas novas para você, porque Deus é inesgotável. Então, Daniel era firme, porque ele tinha um compromisso inegociável com a palavra de Deus. E uma última coisa, nosso tempo já está avançado, mas eu acho que dá. Vocês me aguentam mais um pouquinho, não aguentam? Amém. Ele tinha um compromisso inegociável com o quê? Com uma vida de oração. Sabe, meus amados, nós como crentes falamos muito de oração. Nós até conhecemos todo tipo de oração, mas infelizmente tantas vezes não temos uma vida de oração. E é interessante que a Bíblia fala muito disso. Jesus deixou tanto exemplo nisso. Jesus tinha uma vida de oração, mas eu não sei se a gente se acha bom demais, a gente consegue não viver isso. E sabe, falta-nos compreensão da realidade espiritual. Nós estamos vivendo como o mundo, achando que as coisas são consequências naturais. Que tudo que vai acontecendo é consequência natural. Isso aconteceu porque tinha que acontecer. A gente não se dá conta da realidade espiritual, que é um inferno tentando nos afastar de Deus, tentando nos distanciar de Deus, influenciando na nossa casa, no nosso trabalho, e a gente quer combater tudo humanamente. Vocês se lembram o que Paulo diz lá em Efésios 6,12? A nossa luta não é contra a carne e sangue, é contra o quê?
principados e potestades. Que bom que você lembra disso. Ele estava nos lembrando, olha, às vezes nós estamos lutando ali contra o nosso irmão, contra a nossa esposa, contra o nosso filho, contra o nosso chefe, e a gente não se dá conta que o diabo está interferindo. Nós temos que combater espiritualmente. E esse livro de Daniel, meus queridos, é impressionante nisso. Vá agora no capítulo 10 de Daniel. A gente só vai ler também 3 versículos aqui para não perder muito tempo. Mas Daniel estava no período de oração, buscando a Deus. E eu queria que você lesse comigo os versos de 10 a 13. Porque aqui nos dá uma noção clara da importância da oração e do quanto a oração é importante na nossa vida. Você achou aí? Podemos ler? Vamos lá comigo então. Aí, a mão de alguém... Você percebeu o que aconteceu aqui? Daniel estava orando, Deus já havia enviado a bênção, Deus já havia enviado a resposta. Só que o anjo tinha que chegar na Babilônia, um local onde Satanás se sentia dono. E Satanás resistiu ao anjo durante 21 dias. Durante 21 dias. E só quando Miguel, um dos primeiros príncipes, veio, então o anjo venceu o diabo e a resposta chegou. Agora, olha que coisa interessante. Vá logo para os primeiros 2 versículos desse capítulo 10. Olha o que diz. Durante o 3º ano de Ciro, como rei da Pérsia, Daniel, também chamado Belsazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, olha só, fiquei de luto por quanto tempo? Por 3 semanas. 3 semanas são quantos dias? 21 dias. Quantos dias o anjo levou para vencer a resistência? 21 dias. Meus queridos, a gente às vezes é muito simples, a gente não percebe as coisas. Veja que a batalha espiritual, a vitória veio, por incrível que pareça, através da oração de Daniel. Foi o tempo que Daniel esteve derramado diante de Deus. Isso é difícil para a gente entender, mas a gente compreender que quando Deus deu livre-arbítrio para o homem, Deus só intervém na nossa vida de forma poderosa, de forma ampla, quando nós criamos a oportunidade para isso. Quando você se derrama diante de Deus, é como se você abrisse um portal para que a glória de Deus se manifestasse ali. Quando você dissesse, Deus, o Senhor pode agir, porque aqui está um servo do Senhor, eu firmo o pé, o Senhor tem liberdade, o Senhor tem poder para agir. Você faz isso na sua casa, você faz isso no seu trabalho, você faz isso onde você está. Você é um instrumento de Deus ali, num ambiente onde tantas vezes quem impera é o diabo, para que a presença de Deus se manifeste. Nós tantas vezes somos tão ingênuos. Mas Daniel não era assim. Daniel tinha um compromisso inegociável com a oração. Você vai ver Daniel em vários momentos da vida dele, ele está sempre orando. A coisa está boa? Está orando. Está difícil? Está orando. E é interessante, meus queridos, que o tempo que Daniel gastou com oração não impediu que ele fosse próspero e bem-sucedido. Nossa justificativa hoje é que falta oração porque nós não temos tempo. Em Daniel nós vemos alguém que era muito ocupado para não ter tempo para orar. Daniel era muito ocupado para não ter tempo para orar. Um dos textos para mim mais emblemáticos da palavra de Deus é aquele texto de Jesus no Getsêmani. Você deve se lembrar dele. Jesus estava muito angustiado.
Jesus chama os discípulos, depois pega os 3 mais chegados, né? Pedro, Tiago e João, fala: venham comigo, vamos ali orar, porque o meu espírito está aflito, eu quero que vocês orem comigo. E a Bíblia diz então que Jesus se distancia mais ou menos, a Bíblia antiga falava a distância de uma pedra, né? Uma jogada de pedra, e fica 1 hora orando. E aí quando Jesus volta, como é que os discípulos estão? Dormindo. E, meus queridos, eu sempre volto a essa palavra de Jesus. Vocês lembram que Jesus disse para eles? Vigiai e orai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. A oração é um instrumento que nos mantém ligados a Deus. A oração é um instrumento que nos mantém sensíveis à voz de Deus, por isso ela é fundamental. Se um crente não está orando, por mais que ele esteja preparado, por mais que ele se sinta preparado, na nova tradução da linguagem de hoje, ele dá uma interpretação mais ou menos assim: é muito fácil saber o que deve fazer, e às vezes a gente sabe fazer o que deve fazer, difícil mesmo é fazer, porque a nossa carne é fraca. Infelizmente, meus queridos, tantos de nós está como os discípulos, dormindo de tristeza, dormindo de desânimo, sem estar atento que é tempo de orar e de buscar. E você? Como está a sua vida de oração? Será que você está abrindo mão do poder de Deus para a solução dos seus problemas? Se você olhar o livro de Daniel inteiro, o que você mais vai ver é a oração. Mesmo no final da vida, Daniel está orando. E nós devemos fazer assim. Então, passa a próxima, Luciana, por favor. Você pode ler comigo? A vida de Daniel ensina que para permanecer firmes com Cristo precisamos de um compromisso. Compromisso inegociável com Deus. Nada, nenhuma circunstância vai me fazer ir contra os valores de Deus. Compromisso inegociável com a palavra de Deus. Eu posso faltar tempo para tudo, não deve faltar tempo para a palavra. Compromisso inegociável com uma vida de oração. Pode me faltar tempo para tudo, mas não vai faltar tempo para o Senhor. Quais os compromissos inegociáveis que você tem? E eu quero encerrar, meus queridos, essa palavra dizendo 2 coisas para vocês. A primeira, não está ali ainda, é o seguinte: eu não estou te dizendo nada de novo. Nada. Aliás, quando Deus colocou no meu coração trazer essa palavra, eu pensei: Deus, falar que a pessoa tem que ser fiel, falar que a pessoa tem que estudar a palavra, falar que a pessoa tem que orar, o pessoal vai sair do tempo da mesma forma que entrou. Por que eu vou falar isso? Todo mundo sabe disso, eles ouvem todo dia na escola dominical, ouvem todo dia, todos os domingos, os pastores, todo mundo está pregando. Mas, meus queridos, o que incomodou meu coração e fez compartilhar essa palavra com os irmãos é quando Deus me levou para a oração de Daniel. Daniel começa a dizer o seguinte: Deus, o Senhor é bom, o Senhor é fiel, o Senhor cumpre o que você diz. Agora, para nós, só resta ficar envergonhado. Sabe por quê? Daniel compreendeu pela Escritura que, durante séculos, Deus mandou profetas. E os profetas, meus queridos, tirando uma coisa em outra, tinha sempre a mesma mensagem. Sabe qual era? Povo de Israel, vocês estão se distanciando de mim. Vocês estão abandonando a minha palavra. Vocês estão se prostituindo. Vocês estão vivendo de uma maneira errada. Vocês estão servindo outros deuses. Profeta após profeta. Profeta, olha, o fim disso é trágico. Olha, o fim disso é terrível. E Deus foi mandando, durante séculos, homens de Deus, sempre com a mesma mensagem. E Daniel, lendo aquilo, diz: hoje eu só posso ficar envergonhado, porque apesar do Senhor ter falado a mesma coisa, tanto tempo, nós não fizemos nada. Entrou por aqui, saiu por aqui. Sabe, meus queridos, eu usei até, perguntei para a Leila, dá um título da mensagem: compromisso inegociável. Não é um negócio meio esquisito, não? Ela falou: é meio estranho. Eu falei: não, mas é isso mesmo que eu preciso reforçar.
Foi isso que Deus colocou no meu coração. Meus queridos, não basta saber. Ou você tem um compromisso, ou você não tem. E aí eu quero encerrar, põe lá, Luciana, aquela última tela, te fazendo uma pergunta, eu quero que você leve para casa isso para você meditar. Que geração você quer ser? A que geração você quer ser comparado? A geração de Saul, que começa bem, mas termina mal. Você se lembra da história de Saul? Saul foi o rei escolhido por Deus. Não foi o homem que escolheu, não. Deus levantou Saul. Deus escolheu Saul para ser o primeiro rei de Israel. E, meus queridos, é lindo o início de Saul. Ele se sente pequeno, ele se sente incapaz. Ele se derrama diante de Deus, ele pede a ajuda de Deus. E enquanto Saul se derrama diante de Deus, enquanto Saul caminha com Samuel, dependendo de Deus, ele só foi progredindo, só foi prosperando. De repente o reino estava consolidado e Saul obediente a Deus. Mas, sempre tem o mais, né? Quando tudo estava bem, quando ele estava na crista da onda, aí ele achou que já não precisava mais. Que já podia questionar as ordens de Deus, já sabia o que era melhor, já se envolveu com o reino, e tudo que pusesse seu reino em risco, ele já ficava preocupado, e ele então ia se distanciando, e meus queridos, eu quero que você leia comigo ali, aquela segunda parte ali do verso 23, meus queridos, porque é triste, olha a palavra de Deus para um homem que começou tão bem. Você pode ler comigo? O Senhor... A pensar você tem uma palavra dessa, de Deus? Você que começou tão bem, a palavra que Deus tem para o final da nossa vida é: que tristeza. Você começou tão bem, mas eu te rejeito como rei, porque você tirou os olhos de mim, você andou pela sua cabeça. Ou será que a gente quer ser a geração do profeta Daniel, que começa e termina bem? E o começo ali não é um começo tranquilo, não, vocês viram. É um começo depois de ser dominado, de ser levado quase como escravo, mas ele se manteve fiel. E aí ele vai para a crista da onda, vira chefe dos magos. Daniel está fiel. Muda rei, Daniel está esquecido, está no ostracismo. Se não fosse a rainha mãe se lembrar lá que tinha um tal de Daniel... Mas Daniel não tinha abandonado a Deus. Não tinha, Deus, por quê? Por que não? No ostracismo, Daniel está fiel. E aí Daniel volta para a crista da onda, mas vai para a cova dos leões, porque ele permanece fiel. E meu querido, leia comigo o último versículo do livro de Daniel. E você? Que coisa linda. Que coisa linda, meu querido. Deus falando para ele: persevera, continua, porque no fim você vai receber a sua recompensa. Será que nós estamos trocando a recompensa que Deus tem para nós pelo mundo? Perdoa-me, meus queridos, pelo adiantado da hora, eu gosto de me manter no horário, mas eu precisava compartilhar essa palavra com você. Eu quero orar. Eu não sei se Deus falou alguma coisa ao seu coração, eu não sei o nível de compromisso que você tem com Deus, mas eu quero orar pela minha vida. E se nessa manhã Deus falou alguma coisa com você, você sente que em alguma área dessas, ou em alguma área da sua vida, você precisa tomar uma decisão, você precisa assumir um compromisso inegociável com Deus, você tem que reconhecer: não, Deus, realmente nessa área o meu compromisso não tem sido inegociável, mas nessa manhã eu quero assumir esse compromisso. Mas, meu querido, por favor, não faça isso porque você está tocado de alguma forma emocionalmente. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. E eu sei que por mais que a gente assuma um compromisso desse, a gente vai cair algumas vezes, mas quando você assume um compromisso, a sua queda vai durar um dia. No seguinte você volta. Então eu quero orar pela minha vida e quero pedir a Deus que me ajude a ter esse compromisso. E se Deus fala ao seu coração também, eu quero que onde você está, você fique em pé e você coloque a sua vida diante de Deus. Se você tem algo a falar para Deus, algum compromisso com o Senhor nessa manhã, nós vamos orar. Paizinho querido, muito, muito obrigado, porque a Tua palavra é sempre nova, é sempre viva.
Muito obrigado porque o Senhor sempre ministra aos nossos corações. Eu quero, Pai, nesta manhã te pedir perdão, Pai, porque apesar do Senhor sempre falar sobre a necessidade de integridade, de oração, de estudo da Tua Palavra, eu tantas vezes me perco. Ó Deus, e eu, vários dos irmãos que estão aqui em pé, nós queremos te pedir perdão, Senhor. Como diz o profeta Daniel, nós temos que ficar realmente envergonhados. O Senhor tanto tem falado, e tantas vezes as coisas têm entrado por um ouvido e saído pelo outro. Mas Deus, nós não queremos assim. Ainda que como Pedro, Senhor, a gente tantas vezes tenha caído, que nós queremos, Senhor, assumir um compromisso com o Senhor, de priorizar o Senhor na nossa vida, de priorizar a Tua Palavra, de priorizar uma vida de oração. Mas Jesus, nós queremos reconhecer que por nós mesmos, nós não temos condição de fazer isso. Por isso eu quero clamar em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo nos encha, que Teu Espírito Santo nos encoraje, ó Deus, e que nós tenhamos esse firme propósito, de que nada nem ninguém nos afastará do Senhor. Abençoa-nos como igreja, ministra-nos, orienta-nos, Pai, quando cairmos, corrige-nos, nos toma pela mão e nos traz de volta a Tua presença, porque Teu é o poder, Teu é o reino e Tua é a glória para sempre. Amém. Deus te abençoe, meu querido, pode sentar. Amém, queridos. Obrigado, Renato, pela palavra inspiradora, pela palavra confrontadora. Nós estamos encerrando o nosso culto. Eu queria convidar o pastor Eli para nos liberar nesta manhã com a bênção apostólica. Se você puder ficar de pé. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Não esqueça nas suas orações, pastor, uma família pastoral em Linhares, na madrugada para sábado, teve um incêndio na casa. A mãe tinha ido para um congresso com um filho menor, o pai estava em casa, assistiu um filme com as crianças, colocou o filho de 3 e 6 anos para dormir. À noite houve um incêndio. Quando o pai chegou já era tarde demais, e a gente tem então orado por essa família, e nós pedimos em nome de Jesus. Ficamos sabendo que fica bem pertinho da igreja do pastor Ederson. Eles estão ali, pastor Carlos Marcelo está lá nesse fim de semana. Ore por essa família. Se não for Deus, se não for a mão de Deus, a ferida é irremediável, mas nós cremos num Deus que cura, que restaura, e que as nossas intercessões alcancem de alguma forma o coração dessa família. Pai bendito, em nome de Jesus. Primeiro, obrigado por essa palavra. Não há simplicidade somente na palavra, Deus. Há uma profundidade de nos chamar a ser uma geração comprometida, amando a Deus, amando a sua palavra, amando a intimidade com Deus através da oração. Não queremos ser a geração que não foi até o fim, Deus. Em nome de Jesus, dá-nos poder para viver essa palavra integral. Agora, Deus, nós voltamos também a nossa oração e a nosso clamor, a nossa súplica, pelo conforto, pelo consolo que só pode vir do Teu trono, ao coração dessa família em especial, ao coração desse pai, ó Deus, e dessa mãe. Ó Deus, em nome de Jesus, nós não entendemos, mas Tu sabes. Nós não conseguimos ligar os pontos, mas o Senhor, ó Deus, sabe todas as coisas. E no poder do Teu Espírito, ó Pai amado, na graça que há no nome, no sangue de Jesus, reveste essa família poderosamente, sobrenaturalmente.
onde nenhuma palavra humana de conforto pode chegar nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Entra, Senhor. Entra poderosamente, os envolva nos teus braços. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o conforto, o consolo e a edificação do Espírito seja sobre aquela família, seja sobre a vida do teu povo, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você vá na graça e na paz do Senhor. 18 horas, centro de celebrações, amém.